Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu tô aqui com o Kazu. Olá. Com o Gabriel. Presente. E a Mônica. Boa noite. Hoje um episódio especial, né, com uma convidada muito especial, a respeito de instrumentos de solo criado, que são a outorga onerosa, a transferência de potencial construtivo e a operação urbana consorciada. Então vamos lá. Feliz enquanto ainda chora por estar tão ao descaso. Mas, pra quem não sabe, a Mônica aqui também é arquiteta, ela tá fazendo mestrado agora na USP. E a gente estudou junto na primeira série. E por isso ela tá aqui. E por isso que ela tá aqui. Pra gente falar lá da nossa pré-escola, mas não. Mônica, fala um pouquinho da tua formação aí, como é que você tá? Chegou até aqui o Arquipapo hoje. A parte de Telêmaco Borba, acho que dá pra pular, né? Claro que não, a parte mais importante da formação da pessoa é a parte de Telêmaco Borba. Exatamente, vocês vão ver que isso foi estrutural na minha formação. Bom, mas nós não apenas estudamos juntos no primeiro ano, como também entramos juntos na universidade, né, Rê? Então, também me formei pela Universidade Federal do Paraná, concluí no finalzinho de 2009, mas a formatura de 2010, né? Depois disso, eu fiz uma especialização também em projeto e paisagem urbana, também pela Universidade Federal do Paraná. E no ano passado, no início, eu comecei o mestrado em arquitetura e urbanismo na USP. Legal. Bom, e qual que era o tema que você... Do mestrado já? Do mestrado. Na verdade, inicialmente eu estava estudando as áreas não computáveis, que é aquela área que ela não é considerada para fins de cálculo do coeficiente de aproveitamento, que é um dos principais parâmetros em termos de zoneamento. Então, eu estava verificando aquele tipo de área que inicialmente se previam áreas que não seriam computáveis, porque se queria incentivar algumas questões dentro do edifício. Então, por exemplo, se previa que a área destinada à sacada não deveria ser computável para fins do cálculo do coeficiente, porque se previa uma maior diversidade formal dos edifícios, que naquela época eram todas fachadas que não tinham esse tipo de diversidade, né? E, por exemplo, também incentivo para que o estacionamento não fosse edificado no pavimento térreo, no primeiro pavimento, para diminuir o impacto visual. Então, eu estava analisando inicialmente essas áreas. Só que essas áreas, elas acabam tendo impacto nos instrumentos de solo criado, que é o que eu vou comentar na sequência. E acabei me interessando mais por esse tema, então mudei um pouco o foco do meu mestrado. Legal, que é uma coisa até um pouco recorrente, assim, na parte do mestrado, né? Assim, às vezes você pesquisando entra com uma coisa, ideia, enfim, os caminhos vão se abrindo, enfim, fechando umas e abrindo outras portas e tal. Enfim, a parte da pesquisa é isso também, né? Quer dizer... Exatamente, em constante mutação. Pode ser que ainda altere alguma coisa. Estou prestes a qualificar, mas que o orientador da Mônica não escute isso, né? Não muda mais! Não, mas muitas vezes eles querem que você esteja aberto, né? Porque geralmente, quando você faz uma entrevista para um processo seletivo de mestrado, eles não gostam quando você entra com a ideia muito fechada, porque às vezes eles mesmos querem te direcionar. Então, eles gostam, por exemplo, que você diga: meu tema é esse, mas conversando com o meu orientador, caso ele ache necessário ou interessante ter algumas alterações, eu estou aberta a mudanças. Então, muitas vezes eles gostam de ouvir isso. Lógico. Eu tô há 4 meses no mestrado e não faço a menor ideia do que eu tô estudando. Faz pouco tempo ainda, né? Ainda não. Bom, a ideia hoje, enfim, é tratar um pouco dos instrumentos de solo criado, né? Que até a Renata falou, que seria a outorga onerosa, a transferência de potencial e a operação urbana consorciada. Bom, aqui precisa ser um pouco iniciado na parte do urbanismo para conseguir compreender todos os conceitos e tal, né? Então, não sei se a gente vai ter um glossário básico aí, mas algumas regras básicas sobre... Talvez, enfim, a gente pode dar uma introdução breve, acho que só... O que seriam os instrumentos de solo criado? Eu acho que poderia iniciar falando um pouco sobre o que é solo criado, porque quando você fala em instrumento de solo criado, pouquíssimas pessoas associam diretamente a transferência, a outorga e a operação urbana. Então, assim, o solo criado, ele é um conceito que surgiu na década de 70. E o que foi? Nesse momento, as cidades estavam crescendo muito, principalmente os grandes centros urbanos estavam sendo adensados. Isso tudo com o advento da tecnologia, que permitiu que se edificasse em altura. Então, essa possibilidade alçada a partir da evolução tecnológica de se edificar em altura é que se chama solo criado. Então, o conceito técnico de solo criado são aqueles solos que são constituídos por pisos sobre o solo original
ou sob o solo. Então, por isso que se fala solo criado, porque inicialmente não existia isso de se criar solos verticalmente. Entendi. Só tem a área do terreno e é isso aí, né? É quase literal, na verdade, se for falar Pois o que é, é né? o item, né? Tipo, é você inventar Um solo. um plano paralelo. Uma laje. Criou uma... É. Exatamente. Só que o problema é que quando isso começou a ocorrer nos grandes centros urbanos, começou a implicar em externalidades negativas para o entorno. Como assim? Começou a, por exemplo, quebrar a escala da cidade, porque antes se tinha uma escala que ela era bastante acessível, por exemplo, ao pedestre. E isso começou a ser rompido. Porque você imagine que movimento moderno, né? Vários centros urbanos, patrimônio histórico sendo destruído para ser edificado grandes arranha-céus. Então, a escala que se tinha da cidade antes, ela começou a... Muito mais humanizada, né? Exatamente. Então, ela começou a ser alterada. E uma outra externalidade foi que houve uma sobrecarga da infraestrutura e dos serviços que existiam anteriormente. E também começou a ter problema de salubridade, porque, por exemplo, imagine vários edifícios sendo edificados uns próximos aos outros. Porque antes o zoneamento não tinha que lidar com esse tipo de questão. Então, foi uma coisa que surgiu a partir dessa possibilidade de se edificar verticalmente. E outra questão é porque, assim, então o zoneamento que vai ditar quais são os parâmetros do que se pode ou não construir. Como esses edifícios, geralmente, eles eram edificados nas regiões mais centrais, o zoneamento permitia isso. E a partir do momento que se pode edificar mais em uma região e menos em outra, isso também tem um impacto econômico. Então, você acaba crescendo o preço da terra naquela região onde você pode construir mais. Então, começou a se gerar injustiças sociais a partir do zoneamento. Então, essas externalidades que começaram a surgir a partir desse conceito do solo criado. E também, assim, desculpa, mas de certa maneira também, quer dizer, privilegiando certas áreas, enfim, privilegiando algumas pessoas, né? Exatamente, porque se houve uma sobrecarga da infraestrutura, todos os esforços do poder público municipal era para investir naquela região. Então, se você já tinha um terreno valorizado por você poder construir mais, você iria acabar valorizando ainda mais, porque você iria colocar toda a infraestrutura e todo o serviço naquela região. É uma lógica sem fim, na verdade, né? Da região fica melhor, você valoriza ainda mais o seu terreno, Exatamente. o entorno vai ficando valorizado. E onde zonear, né? Onde permitir, né? Os terrenos de quem que serão permitidos isso? Exatamente. Então, isso é uma questão que era discutida na época, porque é um poder muito arbitrário. Até hoje, se você pensar no zoneamento, muitas vezes o que divide uma zona de outra é uma rua. Por que do lado direito da rua você pode edificar mais e do lado esquerdo não? Então, é uma arbitrariedade do poder público. Então, por isso que começou a se prever um instrumento que ele fosse mais eficiente do que o zoneamento para lidar com essas questões. Então, o objetivo era, por um lado, restaurar o equilíbrio urbano que se tinha anteriormente. E, por outro, minimizar essa valorização diferenciada dos terrenos. Bom, então, mas de que forma, né, que esse instrumento atuaria? Então, por um lado, você iria limitar o direito de construir. E, por outro, para aquele que desejasse fazer o maior uso do seu terreno, ele seria cobrado uma compensação, porque, obviamente, teria que se investir mais na infraestrutura e no serviço do entorno. Mas isso é pensando num modelo em que, digamos, você tivesse um controle do limite máximo de construção na maioria dos terrenos e quem quisesse ir além deveria contribuir mais. É isso? Então, é aí que entra, porque anteriormente só existia um coeficiente, que era o coeficiente máximo. Então, o máximo que se poderia edificar numa região era definido através desse coeficiente. Que é previsto pelo zoneamento. Que era previsto pelo zoneamento. A partir da introdução do conceito de solo criado, o que se tem é que se introduz um coeficiente de aproveitamento básico. Então, o coeficiente básico, ele não tem nada a ver com... ele não tem caráter urbanístico. O objetivo do coeficiente básico, na verdade, é equalizar esse potencial construtivo. Então, os defensores do solo criado na década de 70, eles previam 3 instrumentos. Um era o coeficiente de aproveitamento único. Então, esse coeficiente básico deveria ser único para toda a cidade. Justamente para você minimizar essa valorização diferenciada. Tornar a cidade mais justa, né? Exatamente. É uma questão de justiça social. Mas isso não tiraria a competência do município em prever regiões em que pudesse se edificar mais. E aí sim, que daí seria o coeficiente de aproveitamento máximo, aí sim residiria o caráter urbanístico. Existiam até defensores na época que diziam que a semelhança do primeiro país a adotar o instrumento, que foi a França,
o poder público federal, nacional, poderia instituir um coeficiente básico. No caso da França, foi instituído o coeficiente 1 para todo o território, com exceção de Paris, que seria 1,5. Mas Tá, mas de qualquer município- forma, também em Paris é tudo 1,5, né? É, A cidade inteira 1,5. exatamente. Mas se o município desejasse, ele poderia prever alguns outros coeficientes. Mas para atingir esse outro coeficiente superior, seria cobrada uma contrapartida do Daquele beneficiário. terreno, aham. O coeficiente, enfim, só como é que é? Conceito básico, mas que seria quanto que você pode construir em cada terreno, né? Quer dizer, o Exatamente. coeficiente 1 eu posso construir exatamente a área que tem no terreno em termos, enfim, da edificação, né? Essa área que é permitida. Uma vez e meia, enfim, uma vez e meia a área do terreno. Tecnicamente, o coeficiente de aproveitamento é quantas vezes a área do terreno você pode construir. Se ele é 1, é uma vez a área do terreno. Se é 2, e assim por diante, né? E até no artigo que você tinha passado pra gente, que é essa questão da arbitrariedade, digamos, do Estado, né? Porque em economias, digamos, mais neoliberais, em que a gente permite que o mercado, de certa maneira, tome conta da economia, nesse quesito, a questão urbana e de zoneamento e de imposições de coeficientes e tal, ela é impositiva do Estado, né? Quer dizer, o Estado detém essa autoridade, digamos, do controle, né? O que é interessante em termos de manutenção até de parte urbanística e também econômica, né? Mas é legal o Estado manter o controle ainda de como quer desenvolver suas cidades ou paisagens urbanas, etc. Né? Logo após a industrialização, o que se tinha é que não havia esse controle por parte do Estado, né? Só que isso começou a gerar muitas externalidades, não só com o advento do solo criado, né, de se edificar verticalmente, mas várias externalidades começaram a ocorrer nas cidades, né? Então, principalmente em termos de salubridade. Então, se admitiu a intervenção do Estado porque era necessário, porque o mercado por si só não conseguia controlar essas questões. Entendi. Então, assim, os 3 instrumentos que eram previstos era isso do coeficiente único, então toda cidade deveria ter o mesmo coeficiente. O segundo seria a transferência do direito de construção, que seria o quê? Bom, se em algumas regiões é desejado que se edifique mais, e em outras, para compensar, se vai edificar menos. Nessas em que se edifica menos, digamos que você tem um coeficiente de 1 para toda a cidade. Digamos que em alguma região se deseja edificar menos, ela vai usar menos de 1. Tá. Entre o que ela usa até esse básico, até esse coeficiente único, ela poderia transferir para uma região onde se deseja construir mais. Ok. Então, a ideia desse instrumento, ele seria essa transferência desse potencial construtivo de uma região de menor densidade para uma de maior densidade. E o terceiro instrumento que foi previsto na época... Esse aí, para falar de uma maneira assim mais... talvez exemplificada, assim, você tem uma casinha lá, uma região residencial que são casinhas. Eu não preciso construir uma vez a área do meu lote, né? Então vai sobrar potencial construtivo para mim, eu posso transferir para alguém que quer construir um prédio e mais... Esse foi o conceito inicial. Atualmente, eu vou falar um pouco mais para frente de como que a transferência de direito de construir está regulamentada, mas atualmente você só pode fazer essa transferência se o teu imóvel, você estiver usando menos do potencial construtivo no teu imóvel para fins de interesse social. Então, por exemplo, se você tem uma reserva ambiental, se você tem um patrimônio histórico, somente nessas condições você pode transferir. Você não pode ser auto-intitular, usei menos, vou vender o resto. Exatamente. Até mesmo porque você pode optar por usar menos do terreno numa região periférica, em que o preço da terra é super baixo, e transferir teu potencial para uma região mais valorizada. Então, não faria sentido, né? E o terceiro seria a proporção entre solos públicos e solos privados. Na verdade, seria mais em termos de áreas livres e áreas construídas. Então, a ideia é exatamente, se você não edificar numa região, você edifica em outra. Então, deveria haver essa proporção entre essas áreas. Posteriormente, se previu que, ao invés de você ter essa proporção, você poderia dar uma contrapartida econômica. Então, o que é isso? Inicialmente, se você deseja edificar mais, então tudo bem, mas você vai ter que ter um terreno que vai edificar menos. Então, para você edificar mais, como contrapartida, você vai ter que dar em área o que você vai construir a mais.
Então, você vai dar um terreno na mesma proporção do que você está construindo. Só que isso, Mas é tipo aonde o terreno, né? para operacionalizar isso, era muito difícil. Esse era o ideal do que foi pensado na década de 70. Mas a operacionalização disso era muito difícil, porque os terrenos têm características muito distintas e também localizações distintas. Valorizações, né? Exatamente. Então, se Difícil previu que pudesse substituir pelo equivalente econômico. Então, era visto o quanto em área foi acrescido. Essa área corresponderia a quanto em termos de lote, em termos de terreno. E era calculado quanto que custaria um terreno, na mesma localização, obviamente. E daí a contrapartida daí poderia ser financeira, que é o que se aplica hoje. Paga pro município. Paga para o município. Porque a ideia é o quê? Até o coeficiente de aproveitamento básico, isso é de titularidade do proprietário de terra. Entre o coeficiente básico até o máximo, pertence à coletividade. Entendi. Então o cara paga justamente para dar essa contrapartida para a coletividade. Então ele Exatamente. dá a oportunidade da prefeitura investir em outras, enfim, outras obras, infraestrutura que seja de Interesse em comum. né? interesse da sociedade. Claro né? que Tá. eu não sei como é que funciona a operacionalização desse fundo financeiro hoje, né? Porque, teoricamente, ele deveria retornar para a cidade. Eu não sei se necessariamente esse dinheiro não vira num bolo louco. A ideia de existir um fundo, ele tem uma transparência, uma gestão compartilhada. O problema é que, muitas vezes, alguns municípios não têm esse fundo. Ele cai direto na conta da prefeitura. E daí, realmente, a gestão disso fica bem complicada. Até, por exemplo, inicialmente, a ideia era, se você está onerando a infraestrutura dessa região, o dinheiro tem que ser aplicado na mesma região, Certo. para compensar, né, os danos que você está causando. Quando o instrumento veio para o Brasil, ele adquiriu um outro viés, que é o viés redistributivo. Por quê? Porque no Brasil a gente já tem uma produção diferenciada do espaço. Então a gente já tem a região central, as regiões mais centrais, com muito mais infraestrutura e serviço do que é a região periférica. É diferente de outras cidades, por exemplo, dos países centrais, em que a infraestrutura é distribuída de forma mais equânime. Então, quando isso vem para o Brasil, a ideia é o quê? Você vai arrecadar dinheiro numa região valorizada e você vai investir na periferia. Então, por exemplo, com a produção de habitação de interesse social. Isso, que você falou, em municípios que têm esse fundo organizado e distinto dos demais recursos do município, né? Exatamente. Porque um problema, por exemplo, na aplicação que a gente tem no Brasil é o seguinte. Então esse dinheiro, por exemplo, vai ser investido para equipamento. Só que ao invés dele somar o dinheiro que já existia anteriormente do orçamento municipal para investimento em equipamentos públicos, então já que a gente vai ter esse dinheiro aqui que vai vir da outorga, vamos pegar esse dinheiro que antes a gente usava para equipamento e vamos investir em outra questão. Entendi. Entendi. O fundo, ele tem um controle um pouco maior ali. Então, ele vai ter que destinar para equipamento público, por exemplo. Aí o resto, então, daí a gente... Sobrou. Exatamente. Sobrou. Não, e também tem o problema seguinte, porque muitas vezes o que acontece, diferentemente do que foi previsto na década de 70, é que nas cidades brasileiras não se instituiu o coeficiente único. São pouquíssimas as cidades brasileiras em que se tem um coeficiente único. Então, muitas vezes, o coeficiente máximo que se existia anteriormente virou básico. E aumentou ainda mais o coeficiente máximo. Então, isso acabou... O coeficiente 1, que seria, na verdade, ficou lá o coeficiente 4. 4. Por exemplo, digamos que a cidade tivesse coeficiente 1, 2 e 3. Em vez dela instituir coeficiente 1 para todo mundo, e, por exemplo, na região que era anteriormente 3, a pessoa pagar entre 1 e 3, não, o 3 virou o básico e ia crescer o máximo para 5. Entendi. É porque quando você, vamos dizer, começa uma cidade do zero e começa tudo com coeficiente 1 é uma coisa, né? Agora, eu realmente imagino que deve ter uma pressão dos agentes imobiliários quando você já tem um terreno lá onde você pode construir 4 ou 5 e de repente chega a prefeitura e fala, bom, agora você pode construir 1. Em cidades em que você tem o coeficiente muito diferenciado e em alguns casos em que o coeficiente máximo é muito alto, a instrução que se dá é que isso seja feito gradualmente, né? Que você não institua o coeficiente Tipo 1 um susto, assim. logo de cara, né? E também você não tem incentivo... Não vou falar que não tem incentivo nenhum, mas a procura pela compra, né? Esse retorno financeiro para o município é muito diminuída. Porque se você já pode construir 3 vezes a área do lote, por que você vai comprar, às vezes, mais 3? Sabe? Você já tem um benefício adquirido. Então, o potencial
para o município arrecadar fica muito reduzido, né? Exatamente. Esse é um problema de você ter o coeficiente muito alto em algumas cidades. Outro problema é, por exemplo, assim, se você tem, digamos, uma região central em que o coeficiente básico é 5. É o caso de Curitiba, mas tem outros municípios também que tem até um coeficiente superior nas regiões centrais. Se você tem o patrimônio histórico ali, que ocupa o coeficiente de 1, mesmo que ele tenha a possibilidade de transferir 4, por exemplo, que seria o que ele teria direito de transferir, a pressão imobiliária que existe para substituir aquele patrimônio por um arranha-céu, por uma outra edificação, é muito grande. Então, para aquela edificação permanecer ali, é muito complicado. Mesmo que haja o interesse do proprietário, ele sofre muita pressão do mercado. Então, por isso, é outro benefício de se ter um coeficiente único e um coeficiente unitário. Porque daí você não tem tanta pressão do mercado. Porque daí qualquer um do entorno vai ter que comprar se ele decidir edificar mais, né? Parece que é um pote de ouro ali parado que precisa mexer, né? Quero construir. Isso foi algo que forçou, por exemplo, no caso de Curitiba, a renovar o potencial que é transferido. Então, vamos dizer assim, então eu estou sendo penalizado porque eu tenho meu patrimônio histórico, eu sou obrigado a mantê-lo, e eu não consigo edificar mais. Então a gente vai te permitir que você transfira a diferença do que você está usando para o básico, que é um básico bem alto. Eu transfiro, pego esse recurso, ok. Então, em tese, eu já fui indenizado, porque a transferência ela funciona como se fosse uma indenização àquele proprietário. Só que passa um tempo, aquele proprietário gastou esse dinheiro e ele volta a ter pressão do mercado. Ele volta a receber ofertas para vender o terreno dele. Em muitos casos, a edificação era incendiada, tudo para acabar com aquele patrimônio. Então, isso forçou para que renovasse o potencial. Então, passados 15 anos, por exemplo, você tem o direito de comercializar esse potencial novamente. Ele cresce, digamos, de novo lá. Só que isso, em termos jurídicos... Tamagotchi, né? Vai aumentando de novo. Só que isso, em termos jurídicos, é muito sensível, porque ele já foi indenizado uma vez. Então, a indenização ele já recebeu, né? Se ele não soube investir, aí... Vamos dizer que seja de 15 em 15 anos, assim, quantas vezes ele não vai receber esse valor ao longo da propriedade daquele imóvel, né? Não tem fim. Várias questões que foram as originais, que foram as pensadas na década de 70, que elas foram sendo desconstruídas ao longo do tempo, né? Eu adoro quando a Mônica fala assim, daí quando chegou aqui no Brasil, o instrumento... porque tem as coisas que chegam aqui no Brasil, dá aquela mudadinha, tá falando de Europa, isso? Década de 70 na Europa. Década de 70 na Europa, mas a discussão também ocorreu na década de 70 aqui. Na época, os idealizadores desses instrumentos também defendiam essas questões. Só que quando isso começou a ser regulamentado e começou a conflitar alguns interesses patrimoniais, que foi sendo desconstruído da versão original. Então, o primeiro documento que circulou no Brasil sobre esse tema, ele previa o coeficiente único e unitário no Brasil inteiro. Que é a Carta de Embu, que é de 1976. Então, ele previa isso. E o que depois foi gerar o Estatuto da Cidade, que foi a primeira versão foi o Anteprojeto de Lei de Desenvolvimento Urbano, que também é de 76. E ele também previa um coeficiente único e unitário. Só que, imagine, sofreu muitas reações. Principalmente do ramo da construção civil, dos grandes proprietários de terra. Então, ele foi sendo desconstruído, né? Essa primeira versão desse projeto de lei de desenvolvimento urbano, na verdade, ele acabou sendo engavetado na década de 80, porque se convocou a Constituinte, e daí não fazia mais sentido, né, você aprovar aquele projeto, porque estava se prevendo uma nova Constituição. Mas muitos daqueles conceitos, eles eram para ter entrado já na Constituição, né? Ele já havia sendo desconstruído. Na época, já se flexibilizou, já não era coeficiente único unitário, era coeficiente único unitário enquanto não fosse aprovado o plano diretor. Que daí cada cidade teria autonomia para definir. E na época ainda não existia a obrigatoriedade do plano diretor. Exatamente. Então, enquanto não fosse aprovado o plano diretor, para todo o território. Mas depois que fosse aprovado, imagina, todo mundo ia correr para aprovar o plano diretor para ter coeficiente diferenciado, né? Só que acabou que nem isso entrou na Constituição, né? A Constituição, claro, evoluiu muito, ela é considerada a Constituição democrática, cidadã, mas ela perdeu vários pontos. Inclusive, uma das questões é que
principal movimento que defendia essas ideias, que era o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, ele não queria que fosse instituído a obrigatoriedade do plano diretor, porque ele era visto como um instrumento muito tecnocrata. Então, e acabou sendo tudo submetido ao plano diretor. Então, teve uma conquista que foi a inclusão da função social da propriedade da cidade, mas o que define qual é a função social da propriedade da cidade? Aquilo que está previsto no plano diretor. Então, acabou sendo submetida à lei do plano diretor, e esse capítulo da política urbana, ele necessitaria de uma lei específica. E essa lei específica, ela demorou 12 anos para ser aprovada, né? Que daí foi, no caso, Estatuto da Cidade. Uhum. Ela começou... o projeto de lei, ele foi de 1989 e ele demorou 12 anos. Então, Caramba. só esse tempo que demorou para ele ser aprovado já mostra todos os interesses que estavam em jogo, né? Pois é. Até parece que quando é aprovado, você já estava achando que não ia mais dar certo, assim, né? Exatamente. Então ele foi aprovado, mexe com em 2002, é isso? 2001. Ele entrou em 89 e foi aprovado em 2001. E, inclusive, ele foi engavetado na Câmara de Deputados por muito tempo. Uhum. E ele só saiu da gaveta quando esse movimento pela reforma urbana ele recuou em relação a algumas propostas. Teve que ceder, digamos, né? Ele teve que abrir mão de algumas questões. E aqueles que eram contrários, eles começaram a ver que eles poderiam tirar alguns proveitos de alguns instrumentos. Uhum. Então, por exemplo... A primeira expressão da outorga onerosa no Brasil foram as operações interligadas, que aconteceu em São Paulo e aconteceu no Rio de Janeiro. Uhum. Só que, para vocês terem uma ideia, em São Paulo foi, inclusive, considerada inconstitucional. Porque... Mas desculpa, o que é a... A operação interligada era algo mais ou menos assim. Eu sou um proprietário de terra e eu tenho uma favela no meu terreno. Uhum. Para ser, digamos assim, indenizado pela desapropriação dessa terra, eu tenho flexibilizado os parâmetros construtivos. Então, eu tenho um terreno, tem favela, eu vou pagar para produzir habitação de interesse social para retirar essas famílias dali, mas, em contrapartida, eu vou poder construir mais do que o zonamento me permite. Ah, tá. Ok. Tá. Como é que é o nome disso? Operação interligada. Inclusive, na época, ela ficou conhecida aí em São Paulo como Lei do Desfavelamento. Uhum. Porque ela tirava essas favelas dali, o empreendedor ele produzia habitação de interesse social e, em contrapartida, ele tinha o zonamento flexibilizado. Só que ele foi considerado inconstitucional porque, inclusive, essa flexibilização ela não passava pelo legislativo. Então, como que você vai alterar parâmetros construtivos sem passar pelo legislativo? O município, o poder executivo, ele não tem essa Autonomia, né? essa autonomia. Então, Tá, mas isso chegou a ser aplicado. foi aplicado diversas vezes. E as pessoas que eram contrárias, eu não estudei a fundo esse instrumento, mas tem vários artigos, estudos sobre isso. As pessoas que eram contrárias ao instrumento diziam que aquela contrapartida que o proprietário dava em termos de habitação de interesse social era muito inferior à valorização que o terreno dele tinha quando era flexibilizado o zoneamento. Tá. Uhum. Mas então o ramo empresariado começou a ver um potencial nesses instrumentos, porque, bom, se em São Paulo foi considerado inconstitucional, vamos dar um jeito de regulamentar isso. Então, no projeto inicial do Estatuto da Cidade, não tinha explicitamente a outorga onerosa do direito de construir a operação urbana consorciada, por exemplo. Ele foi incluído depois dessa negociação. Ah, tá. Entendi. Então, assim, a gente tem que ter noção que o Estatuto da Cidade foi um avanço? Foi um avanço gigantesco que a gente teve. Mas a gente tem que ter a noção que nenhuma lei ela é imparcial. Ela é sempre resultado dos interesses que estão ali naquele momento. É muito jogo político para aprovar uma lei que impacta tanto assim como o Estatuto das Cidades, né? Exatamente. Isso, não, a Operação Interligada, ela era um instrumento do Estatuto das Cidades, né? Que foi aplicado lá, você falou, poucas vezes. Não, na verdade, ele foi um instrumento que foi aplicado em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas anteriormente ao Estatuto da Cidade. Foi na década de 80. Tá, entendi. Daí quando chegou no Estatuto das Cidades, falou, pô, então vamos regulamentar isso daí. Isso, vamos incluir isso no Estatuto, que esse pessoal do Movimento pela Reforma Urbana está prevendo, porque isso aqui a gente pode ganhar um pouco. A gente também acha interessante, então... E que no fundo, em termos práticos ali, muito provavelmente esses terrenos eram lugares centrais e provavelmente essas pessoas foram deslocadas
voltadas para regiões periféricas, né? Quer dizer, enfim, Pois é, acaba né? alterando, enfim, uma outra discussão, mas Esse é um questionamento que se faz em relação a esse viés redistributivo, tá? Ele é redistributivo, mas muitas vezes, como eu comentei, não se institui um coeficiente básico único. Então, a gente já tem a flexibilização do zoneamento que se tinha anteriormente. Então, com isso, o proprietário ganha dinheiro. Ele tem o terreno dele valorizado. Essa valorização geralmente ocorre em regiões de alta dinâmica imobiliária. Então, são regiões que já são valorizadas. E você vai produzir habitação de interesse social na Longe. periferia. É. exatamente. Sai daqui, não quero ver. E muitas vezes, você vai produzir só a habitação. Você não vai produzir a cidade, né? Ah, Sua sim. estrutura, Pois é, não adianta equipamento. jogar. Não adianta jogar o cidadão, tipo, num lugar onde não tem nada, né? Não tem ônibus, não tem esgoto, não tem. Que é o Minha Casa Minha Vida, que acontece muitas vezes. ou aconteceu, Exatamente. né? Então, assim, se questiona, tá, viés redistributivo, mas espera aí, né? Uhum. Ninguém é bom, né? Ninguém é tão bonzinho assim. Os proprietários também estão ganhando com isso. A evolução, né, desses instrumentos e até a evolução do pensamento de planejamento urbano do Brasil, só que tudo culminou no Estatuto das Cidades, né? Você mesmo falou que antes da Constituição já houve um pré-projeto, digamos assim, do que seria o Estatuto, mas isso foi se consolidar muito tempo depois, assim. Então, você podia contar pra gente um pouco do que foi isso. Bom, então os instrumentos que foram incluídos no Estatuto foram a outorga onerosa do direito de construir, a operação urbana consorciada e a transferência do direito de construir. Então, vou explicar um pouquinho o que seria cada um desses, né? Quais as diferenças entre eles. A outorga onerosa é a cobrança exigida do proprietário, na verdade, do desenvolvedor imobiliário, pelo exercício de construir entre o coeficiente de aproveitamento básico até o máximo estabelecido pela lei de zoneamento. Ok. Então, o que vai definir o básico pode ser o próprio plano diretor e tal, mas na lei da outorga onerosa também vai estar essa definição. Mas é um instrumento assim, é preciso pagar, né? É isso. quer dizer, Exatamente. Então, se o proprietário, se o desenvolvedor imobiliário deseja construir mais do que está previsto pelo coeficiente básico, ele tem que pagar por esse exercício. E esse valor, a gente chama que é o cálculo do terreno virtual. Então, assim, quanto a mais eu quero construir? X metros quadrados. Se eu quisesse construir esses X metros quadrados num outro terreno, mas dentro da mesma zona, que tamanho teria que ter meu terreno? Considerado o coeficiente que se tem naquela zona. Tá. Um terreno de tantos metros quadrados. Quanto custa um terreno de tantos metros quadrados? X. Então, eu vou ter que pagar X por esses metros quadrados adicional. Então, é como se você estivesse calculando um terreno virtual. Pra saber o preço que você vai ter que pagar para construir isso daí a mais. Então, isso não está exatamente ligado... Isso não está... Isso não está ligado ao fato da cidade ter o mesmo coeficiente da cidade inteira. Na verdade, para aquela região, por exemplo, tem o coeficiente básico. Pode ser diferente da região do lado. Não precisa ter a cidade inteira o mesmo coeficiente, né? Idealmente... Idealmente, sim. Mas, Sim. Mas pode ser que não. Pode ser que não. Porque o próprio estatuto prevê que o coeficiente de aproveitamento básico ele pode ser único para toda cidade ou diferenciado. Agora, nesse sentido de você tentar precificar isso, não acaba sendo um pouco especulativo, não? Tipo, quanto que custaria um terreno Depende ali do do lado? mercado, né? Na verdade, assim, são as fórmulas de cálculo que se tem para avaliar o preço do imóvel, né? Existem várias fórmulas e uma delas é essa. Tá. E assim, sempre reforçando que mesmo que se tenha coeficiente básico diferenciado, o máximo ele tem que estar relacionado à infraestrutura que você tem. Então, você só vai poder prever um máximo de 5, de 6, numa região que você tem infraestrutura para conseguir aguentar a densidade que você vai ter com esse coeficiente. Então, a outorga onerosa seria isso. Que é bem questionável, né? Os lugares que são decididos para ter esse sempre benefício. se pergunta, mas como que se calcula qual é exatamente o coeficiente que você tem que ter? Calcula, né? Você se especula muito, né? Se for assim, a caixa viária aguenta um fluxo de veículos para essa quantidade de prédio. Não sei se tem essa conta, sabe?
Se tem tantos equipamentos urbanos nesse raio aqui para atender esse acréscimo de população. É empírico. O cara olha lá, acho que dá. Exatamente. Seria o ideal, né? Ter esse cálculo, mas não se tem. E pensa Mas que quantas pelo variáveis menos não são, né? Pois é. Mas que pelo menos haja uma certa coerência, né? Se aqui eu tenho um eixo de transporte, tem uma infraestrutura viária boa, tem bastante equipamento, aqui tem que ter um coeficiente maior do que uma outra região onde isso não ocorre, né? Então, pelo menos que haja uma coerência entre as diversas zonas da cidade. E a outorga, ela tem que ser prevista no plano diretor, e, além disso, ela tem que ter uma lei específica que vai estabelecer quais as condições para que ela possa ser aplicada. Então, ela tem que ter a fórmula de cálculo para essa cobrança. Eu falei do cálculo do terreno virtual, mas, assim, nunca se cobra exatamente qual seria o preço daquele terreno. Por quê? Se previa assim, mas se ele vai ter que pagar a mesma coisa que custaria um terreno para construir essa área adicional, por que ele não vai comprar outro terreno? Por vários motivos. Às vezes não tem sim, o terreno. mas haveria uma... Exatamente, essa é a minha crítica, porque assim, dos grandes centros urbanos não existe um terreno do lado para você comprar o terreno Exato. e edificar. Exato. Mas quem defende, a gente tem que cobrar menos, defende isso. E fica muito mais barato também se só colocar uns andares a mais do que você construir um prédio novo. Exatamente, toda a infraestrutura, mas, assim. Mas quem defende que tem que ter um desconto no cálculo desse essa terreno virtual, fazer essa argumentação, né? Por que ele não vai comprar um terreno do lado? E já que a outorga é prevista em região onde tem infraestrutura, porque daí vai ter um coeficiente máximo superior, a gente quer que adense. Então, vamos dar um desconto. Então, quase sempre é dado um desconto em cima do que seria esse terreno virtual. Em Curitiba é 75%. Ele paga o equivalente a 75%. Tem 25%. O desconto é de 25%. tá. Mas tem municípios em que ele paga o equivalente a 20% do valor de um terreno virtual. Então, é toda a flexibilização que vai ocorrendo, né, no caso brasileiro, em que o Estatuto da Cidade ele acaba sendo genérico, porque ele quer respeitar as especificidades que tem cada cidade, mas por não instituir algumas questões, acaba flexibilizando muito. Ainda mais que no nível do município, essas pressões são muito maiores. Se isso é definido a nível federal... né? Sim, é um pouco mais engessado, né? Exatamente. Mas só uma dúvida, assim, a respeito até esse valor, se é 75% ou 20% do valor, que seria o terreno virtual, é definido pelo plano diretor já? Não, ele é definido na lei específica. Na lei específica. Porque daí a lei específica vai dizer qual que é a fórmula do cálculo para cobrança. Beleza. E daí ela vai colocar ali um índice que, por exemplo, no caso de São Paulo, na última revisão do plano diretor, eles previram alguns índices para incentivar algumas questões. Então, se é corredor de transporte coletivo, a gente vai dar um desconto maior, porque a gente quer que adense mais. Tá. Porque eu imagino que tem que ter um pouco dessa flexibilidade na ideia de que a cidade precisa crescer um pouco mais e a gente aproveitar a infraestrutura urbana, né? Ou não, ou reduzir um pouco. Enfim. Os instrumentos urbanos, na verdade, todos eles têm essa intenção, né? De você ter formas de regulamentar o que acredita-se que a cidade deveria ser. Sim. Né? Bom, então, a outorga onerosa, basicamente, É isso aí. é isso. Agora, uma questão que sempre se discute, você tem um município que tem coeficientes básicos diferenciados. Se você estabelecer o coeficiente igual a 1 para todos os terrenos e passar a cobrar, isso vai acabar aumentando o preço do imóvel. Na verdade, isso é um argumento bastante falacioso, porque, assim, quando você vai ver calcular o preço da terra, por exemplo, se usa o método residual. O que seria isso? Primeiro vai se ver qual é o potencial de desenvolvimento daquele terreno. E isso vai variar dependendo da localização daquele terreno, dependendo dos parâmetros construtivos que se tem daquele terreno. Então, se é um terreno bem localizado e os parâmetros são bastante flexíveis, o potencial de desenvolvimento é alto. Agora, numa região, por exemplo, frágil ambientalmente, esse potencial de desenvolvimento vai ser inferior. Com base nesse potencial de desenvolvimento, que muitos chamam de o maior e melhor valor, então, para aquele terreno, qual seria o maior e melhor uso? Qual seria o maior e melhor uso para aquele terreno? Com base nisso, é calculado qual seria o seu produto imobiliário. E o seu produto imobiliário, ele vai
ser comercializado pelo preço de mercado. E o preço de mercado ele é definido com base no rendimento das pessoas que vão adquirir aquele produto. Sim. Então, isso não é muito flexível. Você tem um teto que é o quanto as pessoas podem pagar por aquele produto, ou estariam dispostas a pagar por aquele produto. Então, aí você vai conseguir calcular qual que é o preço de venda do teu produto imobiliário. Tá. Tendo o preço de venda do teu produto, você vai descontar os custos que você tem. Os custos diretos e indiretos. Os custos da construção, da mão de obra e tudo mais. Tirando isso, vai resultar em 2 valores. O lucro e o preço da terra. Aham. O lucro, ele varia um pouco, dependendo de como que está a economia, dependendo também de qual é o produto que você está entregando. Então, por exemplo, habitação de interesse social, você vai ter um lucro menor. Se você vai vender para uma camada social maior... Mais abastada? Exatamente, você vai acabar tendo um lucro maior. Mas isso vai chegar no preço do terreno. Tá, vai E excluir o tudo, mas máximo. só vai sobrar o preço do terreno lá. É por isso que a gente chama de método residual, porque o preço do terreno ele é residual. Tá. Então, você descontando todos os descontos a partir do teu valor de venda do teu produto imobiliário, você vai chegar no valor do terreno. Esse valor do terreno, se eu tiver que pagar uma outorga para poder construir mais, ele vai ser descontado também. Então, vai acabar que o meu preço do terreno ele vai reduzir. Então, na verdade, a outorga ela deveria ter um impacto na redução do preço da terra. Sim. Porque hoje é o proprietário que ele consegue absorver todo esse preço. Não vai nada para a coletividade. Ele se apropria de toda a valorização. Tudo que é feito na cidade em termos de investimento de infraestrutura, ou se, por exemplo, você muda o zoneamento e você aumenta o coeficiente de aproveitamento, na hora vai valorizar aquele imóvel. E quem está absorvendo toda essa valorização é só o proprietário. Então, na verdade, quando você institui a outorga onerosa, você está dividindo esse preço. Uma parte vai para o proprietário, mas outra parte vai para a coletividade, que é quem paga pelos investimentos que vão ser feitos na região. O conceito é diferente, né? Não é que o valor do imóvel final depois vai subir por causa disso, né? Você Exatamente. tem o máximo lá que vai ser pago e a outorga onerosa, na verdade, vai diminuir o valor residual ali, que seria o terreno, no caso, né? Exatamente. E então, assim, em muitos casos, o incorporador, ele não é contrário à ideia da outorga onerosa. Porque para ele é indiferente se ele vai ter que pagar só para o proprietário ou se ele vai ter que pagar uma parcela para o proprietário e uma parcela para o poder público. Não vai Quem é gastar. contrário É o proprietário. é o proprietário de terras. Tá tirando do dele, na verdade. Exatamente. Só que muitas vezes esse proprietário ele está especulando a terra. Ele está segurando ali, esperando a valorização. Sim. Então, em muitos casos, os incorporadores eles são inclusive favoráveis, porque eles forçam o proprietário a vender a terra. O ideal não é... a gente nunca diz assim, esse instrumento ele é perfeito. Nenhum instrumento isoladamente é perfeito. Os instrumentos eles têm que ser operados em conjunto. Então, se você instituir a outorga onerosa, o ideal é também você instituir o parcelamento e edificação compulsória. Que você forçaria aquele proprietário a comercializar o imóvel. Para ele não ficar segurando. Que é o evitar que o cara fique especulando só, sem um vazio urbano. Exatamente. Digamos, né? Você força, você determina que ele tem que fazer um uso daquele terreno. Se ele não fizer um uso um determinado tempo, começa-se a crescer a alíquota do IPTU dele. Tá. O IPTU progressivo. Exatamente, IPTU progressivo no tempo. Até que chega um momento em que, se ele não fez uso e já transcorreu o período previsto para acréscimo do IPTU, é desapropriado. Porra, E é desapropriado com títulos de dívida pública. Isso, geralmente é quanto tempo? É 5 anos de acréscimo da alíquota do IPTU. Porra, pouco tempo até. Então, transcorrido esse período. Mas imagine, assim, que você dá 2 anos para ele edificar, se ele não edificar. Aí, às vezes, assim, ele não edificou ainda, mas ele apresentou um projeto, então tudo bem, vamos esperar momentos de crise. Aí daí ele edificou ou não edificou. Não edificou, então vamos começar a crescer o IPTU. E assim, se for para você parar para pensar num terreno, numa região valorizada, com toda a infraestrutura, você dá ali 7 anos, que seriam os 2 anos para ele apresentar algum projeto, mais 5 anos para acréscimo do IPTU. Acaba sendo bastante coisa, né? É bastante coisa. E ele está barrando o desenvolvimento. Então, por isso que muitos incorporadores são favoráveis a você aplicar alguns desses instrumentos, né? Porque, na verdade, a gente tem que saber distinguir o que é o incorporador e o que é o proprietário de terra, né? O incorporador, ele ganha dinheiro comercializando o que
teoricamente, ele está construindo lá. Se ele não consegue comprar o terreno, ele não vai construir, não vai lucrar, né? Exatamente. E é legal porque isso que você falou, assim, só dois pontos. A questão de aplicação de um instrumento junto com o outro, e junto com outros instrumentos, na verdade, é um pouco assim, quando existe um conceito do instrumento e quando ele é botado na prática, muitas vezes é preciso se adaptar, né? Quer dizer, vai vendo como é que o mercado vai reagindo, como é que as pessoas vão utilizando, como vai tendo brechas ou não. Ou seja, é uma constante revisão daqueles ideais que a gente está tendo. E essa combinação, às vezes, dos instrumentos e aproveitar, digamos, o incorporador, a construtora, enfim, o investidor, para que trazer ele, com que ele se utilize desses instrumentos. A ideia é desmascarar um pouco essa coisa do incorporador e do investidor como os malvadões, da cidade. Na verdade, os instrumentos também ajudam a aproveitar o potencial que eles têm, digamos, de construção e de edificação na cidade e em benefício da própria cidade, né? Quer dizer, eles não são os maus, os vilões da cidade, assim. A incorporação imobiliária ela é uma atividade como qualquer outra atividade capitalista, né? Agora, no caso do proprietário, ele está barrando o desenvolvimento, né? Ele está segurando, ele está especulando a terra ali e não está cumprindo nenhuma função social, né? Então, a gente tem que saber distinguir bem que a outorga onerosa ela vai impactar muito mais. Na verdade, não digo a outorga onerosa, mas você instituir um coeficiente único e aplicar a outorga onerosa, ela vai impactar muito mais no proprietário de terra do que no incorporador. Exatamente. E não afetaria o valor final do imóvel. Não afetaria porque isso está barrado pelo teto de quantas pessoas podem pagar, né? Exato. E até tem as questões do financiamento. Você pode comprometer 30% da tua renda com financiamento. Então, existem limitações, né? O preço do imóvel ele varia conforme o mercado, né? Então... mais oferta e procura do que efetivamente qualquer lei que você vai colocar lá, né? Exatamente. Então, assim, eles são tão favoráveis aos instrumentos que tem um instrumento específico, que é a operação urbana consorciada, que os incorporadores são muito parceiros. Como é o caso em São Paulo, eles são muito parceiros desse instrumento. Por quê? O que seria? A operação urbana consorciada, ela também usa do conceito da outorga onerosa. Ela é um tipo de outorga onerosa, mas ela tem algumas especificidades. Qual que é a principal diferença? Quando já há uma infraestrutura no local, a gente aplica a outorga onerosa. Tá. Quando ainda não há infraestrutura no local, a gente aplica a operação urbana consorciada. Porque se define um limite daquela operação e se prevê que para financiar as obras que seriam ideais para absorver o novo adensamento previsto, porque daí também são alterados os parâmetros para estabelecer um máximo superior, para se financiar isso se vende potencial construtivo. Então, todo o potencial construtivo que é vendido, que é comercializado dentro de uma operação urbana consorciada, ela só pode ser investida dentro do perímetro daquela operação. Entendi. Então, por isso o negócio vai se financiando, né? Exatamente. Então, por isso que os incorporadores são tão favoráveis a esse instrumento, porque ele é um instrumento, porque eu compro um terreno numa região em que não tem infraestrutura, em que são flexibilizados os parâmetros, então eu vou poder adensar mais, mas tudo que eu vou pagar pelo potencial adicional que eu vou disponibilizar, que eu vou usufruir, ele vai ser investido para a valorização da própria região. Então, eu tenho certeza do retorno do dinheiro que eu estou... Exatamente. O empreendimento que você está fazendo, quando ele ficar pronto, ele já vai ter a infraestrutura ali, vai valorizar o produto. Mas aí isso é feito pelo poder público, a parte de infraestrutura. Sim. Exatamente. Quando você tem instituída a lei, que também precisa de uma lei específica, né, da operação urbana, você já prevê todas as intervenções que necessitam ser feitas naquela região. Então, todo o recurso que vem da venda do potencial construtivo, que nesse caso se chama CEPAC, que é Certificado de Potencial Adicional de Construção, que ele é comercializado em bolsa de valores, no caso. Todo esse recurso vem para a municipalidade e ela mesmo efetua as intervenções que são previstas. E esse perímetro ele é definido no momento que é do plano diretor, ou quando o plano diretor é desenhado? Tem que ser, a operação urbana ela tem que estar prevista no plano diretor. Tá. Que até o Heron lá, do Estúdio 41, lá, eles ganharam agora lá a operação urbana consorciada lá.
Exatamente. O São Paulo tem um sucesso na aplicação de operações urbanas, até mesmo porque eles já tinham essa experiência com as operações interligadas, né? Agora tem uma questão que, por exemplo, em Curitiba a gente tem uma operação urbana também, que é a operação urbana consorciada Linha Verde. Mas ela foi prevista numa região em que a dinâmica imobiliária não é muito ativa. Então, ela não tem o mesmo sucesso que se tem em São Paulo. Então, isso é uma coisa que tem que se prever, porque aquilo que eu comentei, que existe essa teoria do maior e melhor uso, ela sempre se aplica. Então, numa determinada região em que não tem uma dinâmica para se edificar um grande edifício residencial, por exemplo, ele não vai edificar aquele edifício. Ele vai prever algum outro uso. Tipo, para essa região, o maior e melhor uso pode ser um comércio pequeno. Então, tem que ter uma dinâmica imobiliária que preveja algum uso que demande a compra de potencial adicional. No nosso caso aqui, então, não tem interesse do mercado ali naquela área. Exatamente. Qual que é o problema da operação urbana consorciada, né? Que tem muita crítica em cima das operações urbanas. Que, por exemplo, assim, o CEPAC, ele é diferente da outorga onerosa. Por quê? Quando eu vou comprar uma outorga onerosa, eu já chego com um projeto. Então, eu cheguei lá com um projeto que vai demandar compra de potencial adicional e eu compro. E a compra daquele potencial ele vai estar vinculado àquele projeto. No caso da operação urbana consorciada, são esses títulos, que é o CEPAC, né, que você compra na Bolsa de Valores. Então, são títulos imobiliários que eu posso usar num projeto meu ou não. Eu posso especular em cima dele, eu posso vender ele depois. Então, ele é muito especulativo. E o que acontece? Então, atrai muito investidor. E o investidor, porque não são abertos todos os lotes assim, de venda desse potencial ao mesmo tempo. São abertos progressivamente alguns lotes, né? Então, o que acontece? Se eu comprei um título, a minha expectativa é que quando abrir a venda novamente, tenha valorizado. Então, você não usa, né? E assim, o problema é que, para ele ser valorizado, tem que ser investido naquela região. Então, tem que ser feita bastante obra de infraestrutura para valorizar a região e haver uma maior demanda para comprar aquele potencial construtivo, para isso aumentar. Pelo que eu entendi, tipo, ninguém quer ser o primeiro. Ninguém quer começar isso daí, porque o cara vai usar esse título que ele comprou e o título que ele comprou pode valer mais depois se outro usar antes e começar a valorizar a região. Mas se ele comprou como investidor, não. Daí ele pode comprar no início, em que não é valorizado ainda. Aí é feita toda a obra de infraestrutura e eu vendo depois mais caro. Ele compra na baixa para vender na alta. Exatamente. Agora, qual que é o problema que se critica muito em São Paulo? Não aconteceu com a nossa operação, mas aconteceu em muitas operações em São Paulo. Várias operações, dentro do limite, tinham favelas, habitações precárias. Então, eram previstos no rol de intervenções a serem efetuadas a produção de habitação de interesse social para a relocação dessas pessoas, só que dentro do limite da operação. O que parece bacana. Bacana. Só que o que acontece? Produção de habitação de interesse social não é algo que valoriza a região. Então, por exemplo, lá em São Paulo, você construir um viaduto estaiado valoriza muito mais o teu terreno do que você produzir habitação de interesse social. Que bizarro. Então, a crítica que principalmente a academia faz é que é previsto, então, um rol de intervenções, mas não diz qual vai ser a prioridade entre essas intervenções. Não diz em que ordem elas vão ser. Então você deixa o que menos valoriza pro final. Pro final. Nunca e muitas vezes o recurso acaba antes. Nunca vai ser feito. Isso aqui pariu. Tá aí. Então, tem algumas... Tem a Mariana Fix, por exemplo, que é uma estudiosa do assunto. Ela estudou, acho que foi a própria Água Espraiada lá em São Paulo. E ela conseguiu, inclusive, levantar algumas famílias que foram relocadas para a região de Mananciais, lá ao sul de São Paulo. Caraca. Então, elas não foram relocadas para dentro da operação. Porque, na linguagem popular, ter pobre morando perto desvaloriza meu terreno. Como tem... E assim, e não é só o empreendedor que investiu. Para o próprio município, fica feio dizer que foi um fracasso a operação. Então, ele também quer que o próprio município quer que valorize os títulos. Sim. Então, acaba que as obras que são feitas são geralmente para valorizar a região. E daí também se questiona isso, tá? Mas aí você vai... No caso de São Paulo, são terrenos, às vezes, muito bem localizados, né? Você tem a Operação Água Branca, que talvez seja essa. Que é próxima ali ao estádio do Palmeiras. Isso, exatamente. Em que era uma região, uma antiga região industrial.
Mas são terrenos super bem localizados. Então, eles já estão valorizados. E eles já têm uma certa infraestrutura. E daí você vai prever uma operação urbana, você vai flexibilizar o zoneamento e você ainda vai investir mais dentro daquela região. Então, assim, ele não tem esse viés redistributivo. Se o viés redistributivo já é questionável na outorga onerosa de direito de construir, imagine na operação urbana consorciada. Não tem viés redistributivo. Porque todo investimento é feito dentro do próprio perímetro. Sim. Então, ele é bem mais questionável do que a outorga onerosa. E nessa parte digamos, do final, em que acabam os recursos, enfim, quem estava em habitação social é jogada para fora, quer dizer, aí não tem força, enfim, movimento, né, social para conseguir combater isso. Quer dizer, aí o município já esquece também, os investidores, enfim, aí acaba... Lá em São Paulo, antes até, acho que da operação, eram previsto cheque despejo? Não, cheque... Não lembro o nome exatamente. Mas dava R$3.000 para a pessoa sair dali. Porra, R$3.000. Mas aí o investidor Não. maldoso, deixa eu só me corrigir. Cheque despejo é um bom nome, hein? Porra. Não sei se esse é o nome verdadeiro, mas... Não, nossa, era for, eu não lembro exatamente, mas era alguma coisa assim. Mas assim, ao mesmo tempo, imagine, para quem às vezes está anos desempregado, Nossa, se vê uma oferta de R$3.000, é muita coisa. Então, o cara sair ali de uma região que às vezes até ambientalmente era menos frágil, vai lá para o manancial super afastado, sem nenhuma infraestrutura. Então, é bem complicado. Bom, e o último instrumento é a transferência do potencial construtivo. Então, assim, se por um lado a outorga onerosa é uma compensação à coletividade por esse proprietário, por esse empreendedor estar onerando a infraestrutura e os serviços públicos oferecidos, a transferência é uma indenização da coletividade ao proprietário. Então, assim, se estabelece um coeficiente básico único, que todos têm direito àquele coeficiente. E, além daquele coeficiente, isso pertence à coletividade, e aquele proprietário que, por limitações urbanísticas, ambientais, é impedido de usar o coeficiente básico. Então, a transferência ela é como se fosse uma indenização ao proprietário da diferença entre o edificado e o coeficiente básico. Então, se indeniza o proprietário por essa diferença. Então, eu tenho lá o terreno... o terreno lá de 3.000 metros quadrados. Poderia construir 3.000 metros quadrados, só que tem uma área de bosque lá que eu tenho que preservar. Então eu fico impossibilitado de construir tudo isso daí. E daí você né? pode... Às vezes eu tenho um limite de altura que eu não posso ultrapassar, então eu só consigo construir 2.000. Então esses 1.000 que sobrou, eu Você pode, transfiro. ou você transfere para um outro imóvel da sua propriedade, desde que esse imóvel, ele... esteja previsto que ali você pode adensar mais, Sim. ou você pode comercializar esse potencial adicional. Então, você pode vender para o mercado. Você vende para o mercado e o preço vai ser regulado pelo mercado também. Exatamente. Oferta e procura, né? Exatamente. Mas aí tem a prefeitura como um regulador disso ou não, necessariamente? O município ele só vai te dizer o quanto você pode transferir. Ele pra vai fazer onde? o cálculo, para onde e o quanto você pode transferir. Agora, o valor, o município não regula. Não regula. Tá. Ele não interfere. Tem vários municípios que eles, às vezes, atuam como mediador. Então, assim, eu quero transferir, eu vou lá, falo com a municipalidade e fica lá num banco de dados que eu tenho tanto para transferir. Por isso que eu tô pensando também, onde é que tem no, tipo assim, no classificados do jornal? Assim? Tem município que faz isso. É? Tem município que anuncia em classificado. Tem município em que existe um monopólio, assim, existe uma pessoa que ele compra o potencial de transferência de todos os proprietários e depois ele comercializa. Existem corretores que vendem potencial Isso é construtivo. que nem milha, né? Tem gente que compra milha. Tem empresa que compra milha e revende milha. É verdade. Troço muito louco. Descobri esses dias. Exatamente. Então, ele é um mercado paralelo, né? Então, essas são algumas diferenças em relação à outorga, né? Uma que, assim, ele não implica em uma criação de solo adicional, vamos dizer assim, porque você está transferindo de uma região para outra. No caso da outorga, você prevê um básico e você vê um máximo, né? Então, você está criando solo. Da transferência, não, você está tirando de um lugar para colocar em outro.
E a outra questão é que essa mediação é feita entre privados, né? Não entre o município e o interessado. Bem Mas, diferente. mas existem situações em que o Estado comprar isso? O Estado não compra. quer dizer, ou a prefeitura, no caso, né? Não, o Mas- município não compra. Que nem Ele que- pode comercializar, ele pode colocar na bancada dele do urbanismo, ele pode oferecer os dois produtos, né? Ele pode funcionar como intermediador, mas ele não compra. Não porque ele poderia até usar para os terrenos dele, né? É que o próprio Entendi. município ele tem bastante patrimônio histórico e ele tem bastante patrimônio ambiental, então ele mesmo poderia transferir para ele mesmo, Para ele né? mesmo, Vai ser difícil ele não ter Sobra, potencial na para verdade. transferir. Ele não iria para o mercado para comprar esse. Aham, sim. Mas assim, então, a gente estava comentando aqui, né, dessa diversidade. Cada município, esse é um problema, porque o Estado da Cidade, ele estabelece algumas condições gerais, mas ele deixa muitas questões a critério dos municípios, né? Então, alguns problemas na aplicação do Brasil é que há uma diversidade no tratamento desses instrumentos. Outra questão é que aqui a gente estava explicando toda a conceituação, mas essa conceituação que eu estava explicando aqui, tem muita gente que trabalha com outorga, que trabalha com transferência e não tem noção de por que o instrumento foi idealizado, qual era a sua condição original, como que ele foi regulamentado. Simplesmente faz, né? Exatamente, aplica e muitas vezes aplica de uma forma equivocada, porque justamente não conhece. Então, não acha que tem que estabelecer um coeficiente único para toda a cidade, acha que ele é um instrumento arrecadatório e não urbanístico. Ele é um instrumento urbanístico. Urbanístico, exato. A finalidade arrecadatória é um subproduto. Ele não é a principal função do instrumento. É uma medida compensatória algumas vezes, né? Essa questão. Exatamente. Então, muitas vezes... E a própria transferência, isso de se prever, não, então vamos permitir que seja renovado o potencial. Tem muitos municípios que enxergam a transferência como um instrumento para financiar a revitalização do patrimônio. Ele não é essa a função. A função dele é indenizar o proprietário. Como que ele vai usar? É claro que se prevê que ele é obrigado, né, a manter o patrimônio histórico dele, no caso de patrimônio histórico. Mas ele não é um instrumento para financiamento da preservação do patrimônio. Aí você teria que prever um outro instrumento, redução de IPTU, outros instrumentos. Mas a transferência, ela não foi idealizada com esse objetivo. Então, esse é um problema que a gente tem, porque os municípios eles têm uma dificuldade de compreensão desses conceitos básicos e eles aplicam cada um de uma forma. Então, tem município que tem coeficiente básico único, tem município que não tem. Tem município... Esse cálculo também que eu falei do terreno virtual, isso é como ele deveria ser feito. Mas tem município que aplica... Do jeito que quer ali, né? Do jeito que acha mais fácil. Né? Exatamente. A transferência do potencial construtivo tem esse caráter indenizatório que você tinha comentado antes, né? O cara faz essa transação uma vez na vida. Exatamente. A outorga onerosa de jeito de construir, ela tem o objetivo, a finalidade compensatória, que é uma compensação que o proprietário faz, o empreendedor. A transferência seria a indenizatória. Exatamente. Se o cara compra o terreno e já rolou essa transferência, Já rolou, ele já foi indenizado uma vez, ele não teria o direito de ser indenizado O pela novo segunda comprador vez. lá já era. O terreno foi É o terreno, indenizado. Exatamente. E então todas essas questões, e também há uma falta de monitoramento, não tem informações para dizer como que esses instrumentos estão sendo aplicados e também para monitorar eles de forma conjunta, porque muitas vezes eles entram em conflito, né? Porque se a transferência é um preço de mercado, pode ser que o interessado em comercializar o potencial que ele tem direito de transferir, ele estabelece o preço que ele quer. Então, isso acaba reduzindo. Daí você acaba abrindo uma concorrência com a outorga, porque quem quer comprar vai acabar comprando pela transferência e não do município. Exatamente. Então, começa a haver uma competição. Então, assim, esses municípios, esses instrumentos, eles têm que ser operados em conjunto e eles têm que ser monitorados, né? E enquanto isso não é feito, enquanto existem todos esses problemas, há uma limitação das pessoas que precisam dialogar com os interesses que são contrários. Então, você não tem argumento. Os municípios não têm argumento para dialogar. Não, vocês têm que colocar um desconto superior no preço da outorga porque está muito caro. O técnico do município, ele não tem noção se aquele preço está caro ou não está.
Então, ele acaba diminuindo. Então, assim, a gente tem que ter um monitoramento. Então, esses são alguns dos problemas da aplicação desses instrumentos no Brasil. A regulamentação deles já veio cheia de vicissitudes. E a aplicação, então, daí que... E, assim, claro que tem municípios que estão preparados para isso, né? Eles têm bases estatísticas e tudo, mas a gente tem município que não tem condição. A grande maioria, né? Que é a grande maioria. Né? Para você colher essas estatísticas, tem que ser um município grande, né? Então, esse desconto que é feito lá no outorga onerosa tem a ver, talvez, com várias questões, inclusive até com o preço que está sendo comercializado lá, a transferência potencial construtivo e tudo. Exatamente. Não é para ser uma coisa ao léu, né? Pá, 25%. Aqui em Curitiba, como é que é? Se eu quiser comprar potencial construtivo, eu vou aonde? Você vai no urbanismo, porque na verdade, você tem teu projeto e a partir dele, você vai ver o quanto você está extrapolando em área em relação ao coeficiente de aproveitamento básico, e você vai até a Secretaria de Urbanismo para aprovar o teu projeto, e ele vai te dizer o quanto você vai ter que adquirir de potencial construtivo. Tá. E daí você vai ter algumas opções. Você vai poder... está interessado em comprar pela outorga onerosa, ou a gente tem outro instrumento aqui que é a cota de potencial construtivo, que é um instrumento exclusivo de Curitiba. Você tem algumas opções, né, para adquirir esse potencial. Na verdade, quando você entra no próprio site da Secretaria de Urbanismo, existe um formulário lá que ele faz algumas perguntas de aonde está teu terreno, qual a metragem que você quer extrapolar, tudo. E ele já te diz qual seria o instrumento mais viável para o teu Olha, caso. que interessante. Porra, é difícil falar isso. Mas outorga onerosa não tem um nome muito comercial, né? Quem é que vai comprar alguma coisa onerosa, né? Você está outorgando de forma onerosa o potencial. Leva tudo. Tem mais problemas que você estava listando? Não, acho que são esses problemas, né? Mas eu acho que essa questão da finalidade arrecadatória é um grande problema que a gente tem nos municípios, porque na verdade, ele ao mesmo tempo é um problema, mas ele é um bom argumento de discussão, por exemplo, com vereadores. Quando você quer passar alguma lei da outorga. Tá. Porque você fala, não, o município está carente de dinheiro, a gente está em crise, tal. Então, vamos prever um instrumento que vai ser para financiar a cidade. Então, ao mesmo tempo, ele é um argumento, mas ele não deve ser a finalidade principal, né? Porque senão você acaba perdendo todo o viés urbanístico. Por isso que em muitos municípios, por exemplo, é previsto a aplicação da outorga em região onde não tem infraestrutura. Porque se busca tanto financiar a cidade, ganhar dinheiro com isso, com essa venda de potencial, que acaba prevendo em região que não tem infraestrutura para abarcar uma densidade maior. Nossa, que é completamente desvirtuado, né? Completamente desvirtuado. O conceito do instrumento. Como é um tema que pra mim é completamente novo, eu tô, tipo assim, prestando atenção pra caralho. Pra mim foi tipo uma aula. Aham. Eu queria ter feito anotações. Cara, porque é muito tipo, caralho. Eu vou cobrar, hein? Fazer uma final, provinha. Pô, porque eu lendo o texto, não, peraí, cara, eu tenho que revisar aqui, vamos lá, o que é outorga, como é que é transferência, aquele outro? o que é, e daí, porque daí começa também a virar siglas, né? ODC, não sei o quê, entendeu? Caralho, não, e é legal, porque, assim, é uma coisa que influencia demais no desenvolvimento das cidades, em como a gente vive, como a gente vê a evolução das cidades. E a gente, como urbanista, tem que estar muito atento, né? Porque eu vejo, às vezes, que tem muito distanciamento entre, digamos, a academia na discussão do urbanismo, que está muito avançada, e, às vezes, nas políticas públicas a gente não tem essa ação, né? Digamos, a gente consegue, às vezes, aplicar isso, ou quem aplica de maneira equivocada. Então, às vezes, quando consegue essa integração maior entre a parte dos estudos, da academia e com a parte da prática também, e ao mesmo tempo a prática ensinando também certos conceitos que como funciona o mercado, como que é uma lógica, como que um investidor, enfim, uma construtora, qualquer agente de criação da cidade vai agir, né? É muito interessante para que se criem novos instrumentos cada vez melhores e mais adaptados, né? Para que a gente utilize eles de uma maneira mais eficiente, né? Existe até uma corrente de urbanistas aí querendo já revisar o Estatuto da Cidade, né? Então, por isso que é importante a gente monitorar, porque a gente precisa realmente aprimorar esses instrumentos, né? Porque a intenção por trás de quem estava idealizando era a melhor dos possíveis, mas como o mercado vai se comportar adiante, a gente só vai saber quando aplicar mesmo, né? Mas realmente há esse distanciamento, os instrumentos, quando são
ensinados na academia, por exemplo, a própria Estatuto da Cidade, ele é visto só pelos aspectos positivos, não tem uma visão crítica, né? E quais são os problemas na aplicação desses instrumentos. Né? Sim, sim. Então, eu acho que realmente isso... E isso mostra como que a atividade do planejamento ela é multidisciplinar, né? Porque, nossa, atuando com isso, a gente precisa de economista para entender, estatístico, engenheiro cartógrafo, geógrafo... Geólogo. Tudo, assim, sabe? Porque, por exemplo, você... quando você vai prever no zoneamento, você tem que ver o quanto que você pode construir no subsolo, você tem que saber como está o subsolo. Não, é um solo ruim, não tem como adensar, é inviável, quer dizer, enfim, tem um monte de questões, né? Exatamente. Então, é super multidisciplinar nossa profissão, assim, e a gente tem que ter noção das limitações, mas a gente também tem que estar disposto a aprender com essas outras áreas e a ouvir essas outras áreas, porque nós sozinhos, a gente não pode imaginar que é só o arquiteto que consegue... prever esse tipo de instrumento, né? É uma ação coletiva. Com certeza, é o urbanista Deus, né? Que vai lá e estabelece, aqui eu quero assim, né? Como se fosse acontecer assim na prática, né? Na verdade, é o mercado que vai nos dizer como vai acontecer. Exato. Eu acho que também, às vezes, é muito comum e muito fácil para a gente acabar colocando a culpa de um monte de coisa no plano diretor, que, na verdade, não é uma ferramenta, né? É uma lei diretor, um plano diretor, né? Onde você vai ter as principais diretrizes para o desenvolvimento da cidade, né? E eu acho interessante a gente conhecer essas ferramentas e instrumentos que a gente tem hoje, até principalmente hoje em dia a gente falando bastante em cidades sustentáveis, né? Smart cities, onde a gente tem diversos usos ali por perto, né? Então, que nem a gente comentou lá, não só comércio, serviço e residenciais, mas inclusive várias classes sociais convivendo mais ou menos junto ali, né? Uhum. Todas com acesso à infraestrutura, a meios de locomoção, transporte público, tudo mais, né? Então, o jeito que a gente viabiliza isso, às vezes, é uma incógnita para a maioria de nós arquitetos, né? Eu acho legal conhecer esse tipo de ferramenta aí para a gente ver como operacionalizar isso. Porque o plano diretor em si, ele vai editar diretrizes gerais, né? E quando você lê lá as diretrizes, realmente é tudo muito... até tem questões que são incontestáveis, assim, né? Promover uma cidade mais harmônica. Óbvio, todo mundo quer isso, né? São inquestionáveis, assim, ninguém vai ser contrário ao que está previsto ali na diretriz do plano diretor. Mas esses instrumentos vieram justamente para isso, para instrumentalizar essas diretrizes, né? É o que vai colocar na prática. Então, por isso que quando se discute o plano diretor, e realmente tem que ter muita mobilização em cima e tal, mas não pode acabar no momento que o plano diretor foi aprovado, tem que ser acompanhado todo o processo. O processo de planejamento é um processo constante, está sempre sendo revisado e previstos novos instrumentos, então você tem que estar sempre em cima para ver o que está acontecendo. E talvez falte até um pouco de agilidade na aprovação desses instrumentos, né, na criação de leis para viabilizar esses instrumentos, porque o plano diretor ele é renovado a cada 10 anos, é isso? Isso. Então, quer dizer, se a gente não criar instrumentos rapidamente para suprir as necessidades do plano diretor, passou 10 anos, acabou, já tem outro, né? Sim. E assim, tem gente que fala, nossa, mas você falou que é rápido. Tem gente que fala, nossa, mas só 10 anos, teria que ser revisto antes e tal. E assim, é um processo tão desgastante e você tem que levantar tanta informação e para ser o mais transparente e tudo, você tem que fazer tanta audiência pública, realmente é um processo muito desgastante. Daí você acabou o processo, agora os planos setoriais. Agora, no nosso caso, a gente tem os planos regionais, né? Os planos regionais, os instrumentos, zoneamento, acabou. Tá, já tem plano diretor de volta. Não dá conta. Você nem conseguiu operacionalizar tudo do primeiro e já tá. Fora que você, enfim, sai um plano diretor técnico, digamos, e aí isso tem que ser aprovado em termos legislativos, né? Câmara de Vereadores e tal, que aí também ocorrem algumas pequenas alterações. E daí até os interesses muitas vezes são mais permeáveis, né? Porra, que jeito bonito de falar, né? Você viu aí? Interesses são mais permeáveis. Luva de cetim aqui para não... Um abraço para os políticos do meu Brasil. Não, e achei legal só do que você falou assim, isso em termos de como profissionais urbanistas, né? E também como profissionais arquitetos, saber a utilização dos instrumentos, porque cada
cliente que chega para você ter esses conhecimentos também é uma ótima maneira de, assim, você se torna um melhor arquiteto, né? Quer dizer, o cliente, a gente pode aumentar o teu potencial construtivo, é possível comprar, enfim, potencial por um preço melhor, como fazer isso, como viabilizar melhor o empreendimento do próprio cliente. Então, Exatamente. isso é uma coisa que, né, cabe também aos arquitetos estar sempre muito atento à utilização dos instrumentos. É um conhecimento muito de mercado, né? Que a gente não aprende isso na academia, né? Só Nada, na prática mesmo. É isso? Então é isso. Beleza. Então, Mônica, a gente não falou seu nome completo, né? É, verdade. Mônica Máximo? Mônica Máximo da Silva. Então, eu queria agradecer a Mônica Máximo da Silva. Mas obrigado por ter vindo, obrigado por ter dado todas essas explicações pra gente aqui que não sabia quase nada, né? Mas, puta, muito legal. Obrigado por ter disponibilizado o tempo, né? Eu que agradeço pelo convite, né, poder participar. É sempre bom poder compartilhar, porque aquilo que eu comentei, né, existe um déficit no conhecimento dessas noções básicas, dos conceitos básicos dos instrumentos. E isso é fundamental. Então, poder compartilhar isso com mais pessoas é realmente um prazer. Massa. Bom, você quer deixar os seus contatos, quer deixar o seu e-mail ou, enfim, um Instagram, alguma coisa, se alguém quiser entrar em contato contigo? Pode ser. Meu Instagram não uso muito para fins profissionais, mas... Então não... Se quem quiser ver fotos na praia, né? Foto de gato, cachorro. Não sei. Mas se quiserem meu e-mail, é Moni, de Mônica, MONI, _ máximo, com X, @hotmail.com. Legal, porque daí se alguém quiser saber, enfim, da tua pesquisa, também trocar umas informações Fiquem à vontade, terei o maior prazer. Maravilha. Valeu. Então, um grande abraço. Valeu. Até a próxima. Tchau. Bom, então vamos aos e-mails dessa semana sobre o episódio sobre o episódio da semana passada que foi sobre arranha-céus. Boa, vamos lá. Então, não tem muito e-mail, né? Mas comentários. Não, é verdade. E-mail, coisa do passado, né? Um abraço pro Andrei Pinheiro e pro William Dantas, que falou o seguinte: curto muito ouvir vocês falando de arquitetura. Um papo ali de amigos, debatendo de jeito descontraído. Muito bom de se ouvir. Um abraço também pro Eric Apolinário, pra Aline Brunhara e pro André Gobo. Fazia tempo que ele não aparecia por aqui. O que ele escreveu? Ótimo episódio. Tive o privilégio de subir no Sky Costaneira, que é o edifício mais alto da América Latina. Santiago. E achei muito alto. Difícil imaginar outros maiores. Realmente o céu é o limite. Gostaria de sugerir 2 temas de podcasts. Papel e caneta na mão? Anota aí, Cazô. Tiny House e arquitetura esportiva. Boa. Por fim, estou com saudade de ser lembrado nos abraços finais. Abraço pro André Gobo. Um abraço, André Gobo. Saudade de ser citado. Bom, beleza. Um abraço também pro Francis Ivamura e pro Ricardo Proença, que escreveu o seguinte: foi um dos episódios mais fáceis e descontraídos de ouvir. Um abraço também pro Arif Viegas, pra Nayara Carvalho e para o Daniel Miranda. Valeu, pessoal. Quem mandou aqui por direct no Instagram, o Rafael, que é lá do podcast também de arquitetura, que é o Arquitrave, ele comentou o seguinte: achei espetacular o podcast. Já me serviu bastante para embasar algumas escolhas, até porque eu estou desenvolvendo meu penúltimo projeto da faculdade, que é uma torre. Olha lá. Achei sensacional a forma que vocês abordaram o assunto. Parabéns. Vocês são demais, como sempre. Sou super fã do podcast de vocês. Legal, valeu. Um valeu. abraço, Rafael. Massa. Quem mais aqui? Temos uma canelada aqui, Gabriel. Aposto que foi você. Com certeza. Eu falei. Canelada, pra quem não sabe, bom, pra quem ouve o Nerdcast, sabe que é quando acontecem algumas falhas, alguns erros. E depois a gente é corrigido, né? Ainda bem, né? Graças a Deus. Assim. Mas o Neto, que é o João Neto, ele escreveu o seguinte: acabei de ouvir o episódio de Arranha-Céus e canelada do Gabriel e do Cazu. Meu? Olha aí. Dividindo aqui a culpa. Vamos ver. Por volta do minuto 26, eles falam sobre o experimento da chave na pipa. Esse experimento foi realizado por Benjamin Franklin. Viu? A gente tinha falado que era do Thomas Edison. Completamente equivocado. Não, mas eu fui induzido ao erro por você. Fui eu, né? Foi. Me desculpe. Então. Eu que tenho que pedir. A culpa é da vítima agora. E ele diz o seguinte: o Edison foi quem inventou, ou melhor, aperfeiçoou a lâmpada elétrica.
É, entendi. Entendeu? De resto, ótimo podcast, como sempre. O Edson brigava com o Tesla. Ah, é? Bom, eu não vou me aprofundar muito. Fala mais um pouco de Canelada da merda. canelada eu não vou encarar. Então quer dizer que a pipa do Thomas não sobe mais, é isso? Não sobe. Mas porque tá morto. Nossa. Um abraço, Edson. Aproveitando canelada, eu tenho uma forte aqui, porque é o seguinte. O meu inglês, ele deu uma falhada no último episódio. Sei. E na hora de pronunciar todas aquelas línguas, né? Aquela língua estranha? O arranha-céu, em inglês, que é uma língua completamente estranha, saiu errado. Não diga. Então eu falei skyscraper, sei lá, alguma coisa assim, e tava equivocado. Então, para corrigir o erro... Você falou Skycrapper. Tá, eu lembro. Então, Gabriel, eu gostaria que você botasse como é que se pronuncia corretamente arranha-céu em inglês, por favor. Vai lá. Skyscraper. Olha, mais uma vez, para todo uma mundo vez. entender. Skyscraper. Tá ok? Maravilha. Acho que agora foi. Eu não vou nem me arriscar, vou deixar o Google responder isso. Mandar um abraço aqui também pro Maurício Salatiel. Sugeriu um tema aqui, que é falar sobre construções a seco. Wood frame, steel frame ou drywall. Enfim, é um tema bem interessante mesmo, Legal. pode ser. Um abraço também pro Tarcísio Antônio. Escreveu: sou muito fã de vocês, parabéns pelo trabalho. Os indico para todos os amigos arquitetos. Esse é o cara. Esse é o cara. Tem que indicar para todo mundo mesmo. Um abraço, Tarcísio. Ele falou o seguinte, ó, gosto bastante dos temas que falam sobre um arquiteto ou uma obra específica, como o da Zaha e do Frank Caso, olha lá, Olha. você mais gosta. Mas o episódio do teto foi o mais marcante. Ouvi o depoimento do convidado e deu até nó da garganta. Aqui foi uma choradeira, Foi, né? sem parar, você não sabe, você não estava aqui. É. Mas Eu foi chorei uma na edição, Gabriel. Ah, bom. Mas foi um episódio bem bacana, né? Bem interessante. O conteúdo é bacana e o convidado também foi bem legal. Foi, assim. foi. Histórias bem boas. E também mandar um abraço aqui pro André Viana. Ele escreveu assim: assisto todos os podcasts, seja no ônibus ou lavando louça. Parabéns pelo empenho e que continuem, por favor. Uma sugestão de tema, metodologia do projeto. Qual a sequência de etapas projetuais que mais faz sentido para vocês? Abraço. Cara, esse é um baita tema. Vamos gravar já, inclusive? Então vamos lá. Vamos lá. Então tá, tem mais alguém? Não. Então é o seguinte, para você, quem quiser entrar em contato com a gente, Gabriel, como é que faz? Bom, a gente tem o Instagram, @arquipapo. A gente tem o Facebook, que é o @arquipapo. A gente tem o e-mail, contato@arquipapo.com.br. E sempre visite o nosso site, deixe seus comentários lá também. www.arquipapo.com.br. Boa! Que lá, sempre quando tem um episódio que tem imagens e coisas, a gente põe Isso. uns extras lá para quem quiser curtir, que vale a pena. Se você gostou desse episódio que você ouviu hoje, vai lá no iTunes e dê 5 estrelinhas pra gente. Valeu? Boa! Um abraço, pessoal! Valeu! Lugar é a lua que se vê através da janela, a alegria das Mas no longo prazo, que a cidade é que, digamos que a... Nossa, agora eu me perdi aqui. férias, o sorriso que eu guardo quando estou pra chegar. Muito mais Yagel. Jenny Jacob. Não, acho A que gente tá gritando nomes de Urbanistas. urbanistas. Camerner! Pra chegar nesse Legal, eu também queria mandar um abraço. Pera, não terminei. acontece é sempre a mesma. Um abraço, história de Gabriel. sempre.